Imagine uma situação onde a máquina de guerra mais poderosa de seu tempo declara guerra a 30 mulheres desarmadas. O que vocês vão ouvir agora não é apenas uma crônica histórica. É a história de um experimento social monstruoso, que foi meticulosamente apagado dos arquivos oficiais. Por que janízaros de elite, ao invadirem um mosteiro, pararam em um terror supersticioso? Por que um governador cínico, em vez de uma execução rápida, elaborou um plano diabólico de dispersão? Você descobrirá como se pode tentar matar a alma com conforto e como transformar a vida em um inferno, usando simples logística. A verdade chocante sobre o destino dessas mulheres espera por você. Uma delas, a mais jovem e pura, foi enviada para um bordel sujo de soldados na Argélia, para ter sua inocência pisoteada. A outra foi jogada na gaiola dourada de um harém, para ser corrompida pelo luxo. A terceira foi exilada para as mortais minas de sal, de onde ninguém retorna. Parecia que o fim estava predeterminado. Loucura, vergonha e morte. Mas esse cenário esconde uma reviravolta impossível de prever. Você verá como o carrasco se transforma em vítima, e a execução pública mais terrível se torna o início de uma lenda que sobreviveu ao próprio império. Assista a este vídeo até o fim para saber como 30 mulheres quebraram o sistema sem disparar um único tiro, e a que preço conquistaram essa vitória impossível. O estalo do carvalho escuro se partindo soou mais alto que um tiro de canhão. Não foi apenas o som de destruição, foi o som do fim de uma era. Imagine esse momento. Respire este ar. Ele não cheira a incenso, como convém a um lugar sagrado, mas a queimado, suor de cavalo e tabaco barato que impregna os capotes dos soldados. 547 depois de Cristo? 1854? A data não importa. O que importa é apenas a física do processo. Você precisa entender uma coisa desde o início, para não se perder neste inferno. O que aconteceu na Tessália, na alvorada daquela terça-feira, não foi um saque espontâneo. Impérios não saqueiam mosteiros por causa de molduras de ouro. Isso é coisa de bandidos. Impérios destroem símbolos. Aquela foi uma operação militar especial perfeitamente planejada. Olhe para a disposição. 350 janízaros de elite. 2 peças de artilharia apontadas diretamente para os portões de madeira. Um cordão de cavalaria no perímetro, para que nenhuma alma escapasse para as montanhas. E tudo isso contra 30 mulheres desarmadas. Sente esse absurdo? Essa dissonância cognitiva que faz o maxilar doer? Porque a maior máquina militar de seu tempo, que mantém metade do mundo sob medo, precisou de artilharia pesada contra um punhado de freiras, cuja idade média mal passava dos 40 anos. A resposta não está na tática, mas no medo. Um medo irracional e pegajoso do poder, diante daquilo que não pode controlar. Quando os portões ruíram, levantando uma nuvem de poeira secular, os soldados não invadiram com gritos de vitória. Eles congelaram. Uma hesitação de segundos. Uma falha no programa. Eles esperavam gritos, pânico, figuras de preto correndo. Eles estavam prontos para pegar, bater, arrastar pelos cabelos. Mas, em vez disso, foram recebidos pelo silêncio. O silêncio absoluto e ressonante da nave principal. 30 mulheres estavam paradas em semicírculo perto do altar. Ninguém se mexeu. Ninguém caiu de joelhos implorando por misericórdia. Elas apenas olhavam. Você já viu como um predador fica perdido quando a presa não foge? Nos olhos dos pelotões de frente, lia-se não a raiva, mas um terror supersticioso. Um soldado com uma cimitarra está pronto para cortar uma cabeça, mas não está pronto para que essa cabeça olhe para ele com piedade. Nesse momento, entra em cena o arquiteto desse pesadelo, o Bey. O governador da província. Um homem de nova formação. Esqueçam as imagens caricatas de déspotas orientais gordos afundados em almofadas. Este homem é um tecnocrata do terror. Ele é esbelto. Seu uniforme está perfeitamente passado.
Não há um grão de poeira em suas botas, apesar da sujeira ao redor. Ele entra no templo destruído não como um conquistador, mas como um inspetor sanitário que veio liquidar um foco de infecção. Ele passa com nojo por cima dos destroços de um ícone do século XVI. Para ele, aquilo não é um santuário, é apenas uma tábua velha atrapalhando a passagem. Ele olha para as freiras não como mulheres, e nem mesmo como inimigas. Em seu olhar frio e calculista, lê-se o tédio de um burocrata. Para ele, essas 30 almas vivas são um erro estatístico nos relatórios que precisa ser eliminado para que os números batam. Peguem-nas, ele diz calmamente, sem levantar a voz. E é aqui que o caos começa. O feitiço se quebra. Os soldados, instigados pela vergonha de seu medo momentâneo, avançam com crueldade redobrada. Ouve-se o som de tecido rasgando, são os véus sendo arrancados. Golpes surdos de coronhas nas costelas. Mas, e isso enlouquece os agressores, nenhum grito. Ouve-se apenas a respiração pesada dos homens e o roçar das batinas no chão de pedra. As freiras não são conduzidas, elas são arrastadas, como sacos de grãos, como carcaças de gado. Este é um momento importante de processamento psicológico. O objetivo do Bey não é apenas capturar. Sua tarefa é desumanizar. Tirar dessas figuras a aura de santidade, transformá-las em uma pilha de corpos sujos e espancados. Ele quer mostrar aos seus soldados: olhem, não há nada de divino nelas. Elas sangram da mesma forma, elas caem na lama da mesma forma. Mas o sistema dá a primeira falha já no pátio. Quando elas, amarradas de mãos e pés, são jogadas em carroças de transporte de feno, acontece algo estranho. A Madre Superiora Eufrasínia, cujo rosto foi cortado pelo golpe de um cabo de chicote, levanta a cabeça. O sangue inunda seu olho, mas ela encontra o olhar do Bey, que observa o carregamento do terraço. Nesse olhar não há ódio. É o olhar de um médico para um paciente incurável. Um olhar que diz: nós já somos livres, e você acabou de construir sua própria prisão. O Bey sente um calafrio percorrer suas costas. Ele odeia esse olhar. Ele ordena que as amordassem, embora elas já estejam em silêncio. Ele precisa de uma confirmação física de seu poder. Ele precisa ver medo, mas vê apenas uma calma mais dura que o granito. A operação de captura é concluída ao meio-dia. O mosteiro é saqueado metodicamente, conforme o inventário. O ouro vai para o tesouro, os livros para a fogueira, os ícones para a lenha. O Bey supervisiona pessoalmente a profanação das paredes do mosteiro. Os soldados urinam no altar sob ordem direta. Não é vandalismo, é tecnologia. O espaço sagrado deve ser destruído para que a memória não tenha onde se agarrar. A coluna se move. 30 mulheres, amontoadas em carroças apertadas, são levadas para longe da casa que era seu mundo. As rodas rangem, levantando poeira que assenta em suas roupas pretas, tornando-as cinzentas, sem rosto. Os soldados riem, passam cantis de vinho em volta, celebrando uma vitória fácil. Eles acham que venceram. Eles acham que a história acabou. Eles não entendem que não estão levando prisioneiras para o coração do império. Estão levando um detonador. O Bey segue à frente da coluna. Ele escreve mentalmente o relatório vitorioso para a capital. Foco de rebelião reprimido. Fanáticas isoladas. Ordem restaurada. Ele acredita na força da logística, na força da pedra e do ferro. Ele tem certeza de que se trancar uma pessoa entre 4 paredes e tirar sua esperança, a pessoa quebra. É uma lei da natureza. É um axioma do poder. Mas ele cometeu um erro fatal. Ele confundiu as paredes do mosteiro com o próprio mosteiro. Ele pensou que, ao destruir o edifício de pedra e calcário, destruiu a fortaleza. Ele não sabia que a verdadeira fortaleza não tem paredes que possam ser derrubadas por uma bala de canhão. O sol se punha, tingindo o céu sobre a Tessália da cor de sangue venoso. A poeira assentava lentamente na estrada, escondendo os vestígios do crime. A coluna desapareceu na curva, levando 30 mulheres para o desconhecido.
À frente, não as esperavam câmaras de tortura no sentido habitual. Esperava-as um experimento. O Bey decidiu não torná-las mártires com uma morte rápida. Ele inventou algo pior. Ele decidiu matar Deus dentro delas lentamente, gota a gota, usando conforto, humilhação, separação e esquecimento. A primeira fase da Operação Captura foi concluída brilhantemente do ponto de vista militar. Mas uma tensão pesada e opressiva pairava no ar. Os soldados olhavam para trás, para as janelas vazias do mosteiro saqueado, que os observavam como as órbitas vazias de um crânio. Parecia-lhes que o silêncio que aquelas mulheres mantinham os perseguia, que ele fluía atrás deles como uma névoa invisível. Naquela noite, ninguém no acampamento conseguiu dormir em paz. A vitória tinha gosto de cinzas. E nas carroças fechadas hermeticamente, na escuridão absoluta, começava outro trabalho. Invisível. Inaudível. As mulheres não choravam. Elas respiravam em uníssono, como um único organismo que entrou em modo de hibernação para sobreviver. Elas se preparavam para o cerco. Um cerco onde a arma não seria o aço, mas algo muito mais terrível para seus carcereiros. Um cerco que começaria com um silêncio total e ensurdecedor. Enquanto a poeira nas ruínas da Tessália se transformava lentamente em lama sob as chuvas de outono, na residência do governador desenrolava-se uma batalha muito diferente. Aqui não cheirava a queimado. Aqui cheirava a sândalo, óleo de rosas e tabaco caro. Vocês acham que as jogaram em masmorras úmidas com ratos? Ah, não. Isso seria muito simples. Isso seria um erro de amador. O Bey era um profissional. Ele sabia que o martírio em correntes apenas fortalece a fé. O heroísmo nasce na superação do sofrimento óbvio. Portanto, ele as colocou no paraíso. 30 mulheres foram trancadas na ala de hóspedes do palácio. Chão de mármore, sofás de seda, bandejas com figos e codornas assadas. Nada de correntes, nada de capatazes com chicotes. Apenas servos silenciosos baixando os olhos e uma luz suave entrando pelas grades entalhadas das janelas. Era o poder suave em ação. A armadilha mais insidiosa que um império pode armar para o espírito. O cálculo era cínico e aparentemente impecável. Após a ascese, o frio e as privações da vida monástica, o conforto deveria funcionar como uma droga. O corpo, ansiando por calor, deveria trair o espírito. No segundo dia, começaram as entrevistas. Note bem, não interrogatórios. O Bey chamava assim. Ele as convidava uma a uma, ou em pequenos grupos. Ele não gritava, ele servia chá. Ele se comportava como um monarca iluminado, que sinceramente não entende por que essas mulheres desperdiçam suas vidas por superstições obsoletas. Imagine esta cena. Um escritório espaçoso, cheio de mapas e livros de filosofia. O Bey está sentado em uma poltrona confortável. À sua frente está a Madre Eufrasínia. Ela está de pé, embora lhe tenha sido oferecido sentar. Ela não toca na água, embora seus lábios estejam rachados de sede. Seu Deus as abandonou, diz o Bey suavemente, dedilhando um rosário de âmbar. Onde estava o raio dele quando quebramos seus portões? Onde estavam os anjos dele quando meus soldados tocaram em vocês? Isso não é apenas escárnio. É um ataque teológico. O Bey atinge o ponto mais vulnerável de qualquer fé, a teodiceia. A questão de por que o Todo-Poderoso permite o mal. Ele cita filósofos antigos. Ele lança paradoxos lógicos. Ele tenta provar a ela, com lápis na mão, como se prova um teorema, que seu sacrifício não tem sentido. Que ela é apenas uma unidade biológica que caiu sob as rodas da inevitabilidade histórica. Reconheça o poder do império. Ele sussurra, inclinando-se para mais perto. Apenas acene com a cabeça. E você receberá o posto de abadesa em qualquer mosteiro que indicarmos. Nós até alocaremos orçamento. Não precisamos da sua alma. Precisamos da sua lealdade. E aqui acontece algo para o qual o Bey, com toda a sua erudição, não estava preparado. Ele esperava uma discussão.
Ele esperava que ela começasse a citar as escrituras, a se defender, a chorar, a amaldiçoar. Ele estava pronto para destruir os argumentos dela com sua lógica de ferro. Mas ela ficou em silêncio. Não era o silêncio de uma vítima assustada que engoliu a língua de medo. Não. Era um silêncio de cerco. Denso, pesado, quase fisicamente palpável. Eufrazínia olhava para ele, mas não via suas patentes, seu poder, seu escritório luxuoso. Ela olhava através dele, como se olha para um lugar vazio. Em seus olhos não havia desafio nem submissão. Havia um vazio absoluto e ressonante, onde todas as palavras do bey se afogavam. Ela não emitiu nenhum som, nenhuma palavra, nenhum suspiro. No terceiro dia, a tática mudou. O bey decidiu agir através do coletivo. Elas foram reunidas no salão comum. As mesas estavam cheias de comida. Os aromas de carne assada e pão fresco foram especialmente escolhidos para causar espasmos nos estômagos vazios. O bey caminhava entre elas, fazendo discursos sobre humanismo, dizendo que a teimosia delas era orgulho, um pecado mortal. Comam, ordenava ele carinhosamente. Deus não quer a morte de vocês. O império cuida de vocês. Nenhuma mão se estendeu para o pão. 30 mulheres ficaram de cabeça baixa, como estátuas. Elas respiravam no mesmo ritmo. Parecia que estavam conectadas por um fio invisível. Se uma vacilava de fraqueza, o ombro da vizinha a apoiava imperceptivelmente. Era uma demonstração de força que assustava mais do que uma revolta armada. O império ofereceu-lhes a vida, e elas escolheram a fome. Ofereceram-lhes diálogo, e elas responderam com boicote. No final da primeira semana, a atmosfera no palácio estava tensa ao limite. Os servos começaram a sussurrar. Diziam que aquelas mulheres eram bruxas, que haviam enfeitiçado a comida, que seu silêncio amaldiçoava a casa. O bey começou a tremer. Sua superioridade intelectual se espatifou contra o muro do silêncio delas. Ele se sentia um idiota conversando com a mobília. Cada argumento seu, cada gesto humano, caía no vazio. Ele tentava ser um carcereiro bondoso, mas elas não o reconheciam como carcereiro. Elas se recusavam a jogar pelas regras dele. Elas transformaram a gaiola dourada em uma cela. Dormiam no chão, ignorando os colchões de penas. Rezavam silenciosamente, apenas movendo os lábios. Mas esse movimento silencioso dos lábios de 30 pessoas criava no salão um zumbido de tensão que dava dor de cabeça aos guardas. Era um impasse psicológico. A máquina burocrática do Império não sabia como registrar esse caso. Na coluna Depoimentos, havia traços. Na coluna Cooperação, 0. Os protocolos de interrogatório permaneciam folhas de papel em branco. O bey percebeu. Estava perdendo o controle. Ele queria quebrar a vontade delas com conforto, mas elas usaram o conforto como pano de fundo para demonstrar sua inflexibilidade. No 10º dia, a máscara de governante civilizado rachou. O bey chamou Eufrazínia pela última vez. Ele já não estava sentado na poltrona. Ele media o quarto com passos largos. Seu uniforme estava desabotoado, os olhos injetados de sangue pela insônia. "Por que você está calada?" ele gritou, a voz falhando em um guincho. "Eu posso transformar você em pó. Eu posso jogar vocês aos cães." "Você entende que eu sou a lei?" Eufrazínia levantou lentamente os olhos. Pela primeira vez em 10 dias, algo mudou neles. Apareceu compaixão. Uma compaixão profunda, sincera e maternal, por aquele homem infeliz e doente que gritava com ela. Ela sorriu levemente com o canto dos olhos. Esse olhar foi a gota d'água. Foi pior que um tapa. Foi a negação total de toda a hierarquia de poder. Ela tinha pena do carrasco. Ela, uma prisioneira sem direitos, estava acima dele, o todo-poderoso governador. O bey agarrou um peso de papel pesado da mesa e o arremessou com força na parede, a 1 centímetro da cabeça dela. O estrondo do impacto ecoou pelos corredores. "Tirem-na daqui!"
Ele rouquejou, sufocando de raiva. Fora! Sem comida, sem água, sem conversas. Vocês querem sofrimento? Vocês o terão. O poder suave capitulou. O experimento de reconversão falhou miseravelmente. O Bey percebeu uma coisa terrível. Existe um território dentro do ser humano onde nenhum soldado, nenhum funcionário, nenhum pregador do Império pode entrar. E esse território estava agora ocupado por uma fé que ele não podia entender nem destruir. Naquela noite, ninguém dormiu no palácio. Ouvia-se o Bey gritando com seus oficiais, objetos voando, penas rangendo assinando novas e terríveis ordens. A ilusão de humanismo se dissipou. A fera, provocada por 10 dias de silêncio, acordou e exigia sangue. As portas da gaiola dourada se abriram, mas não para a liberdade. Os soldados entraram no salão com brutalidade, sem mais constrangimentos. Eles arrancavam das mulheres o resto dos adornos, se houvesse, empurrando-as com coronhadas para a saída. Agora o caminho não levava a um mosteiro nem a outra prisão. Ao amanhecer do dia seguinte, a cidade acordou com um rufar de tambores. Arautos nas encruzilhadas anunciavam uma lição pública. O Bey decidiu mudar de tática. Se não podia quebrar o espírito delas no silêncio dos gabinetes, destruiria seus corpos na frente de todos. Ele decidiu que a vergonha é uma arma mais forte que a fome. A praça central da cidade já se preparava para receber esse espetáculo. Operários montavam o cadafalso. A multidão, ávida por espetáculos, começava a fluir dos subúrbios. Eles esperavam uma execução, mas o Bey preparou algo diferente para eles. Algo que deveria pisotear o próprio conceito de santidade, misturá-lo com a lama da rua. Ele não sabia que, ao trazer essas mulheres para a luz, estava assinando a sentença não delas, mas a sua própria. Pois há espetáculos que mudam não aqueles para quem se olha, mas aqueles que olham. O sol sobre a praça da cidade naquele meio-dia estava a pino, transformando o pátio de pedra em uma frigideira escaldante. O ar tremia com o mormaço e com o rugido de uma multidão de 2.000 pessoas. Você já esteve no centro de uma multidão sedenta de sangue? É um cheiro especial. Uma mistura de vinho barato, corpos não lavados, vegetais podres e adrenalina. Um espírito animal, denso, do qual uma pessoa normal quer fugir sem olhar para trás. Mas não havia para onde fugir. O Bey calculou tudo com a precisão matemática de um sádico. Não lhe bastava apenas matá-las ou torturá-las nos porões. Ele precisava de cumplicidade. Ele precisava amarrar a cidade inteira numa fiança circular de pecado. Se o povo mesmo despedaçasse essas santas, se cada comerciante e cada mendigo mergulhasse as mãos no sangue delas, não haveria lenda sobre mártires. Haveria apenas uma história suja de como a cidade lidou com as meretrizes. Para o cadafalso, grosseiramente montado com tábuas não aparelhadas, empurraram 30 mulheres. Elas apertavam os olhos contra a luz forte após a penumbra dos salões do palácio. Suas batinas pretas, rasgadas e cobertas de poeira da estrada, pareciam bandeiras de luto contra o fundo da multidão colorida e gritante. Olhem para elas! A voz do arauto, amplificada por um megafone de cobre, cobriu o zumbido. Elas rejeitaram a misericórdia do governador. Elas se consideram acima de vocês. Vocês são lama para elas. A multidão respondeu com um rugido surdo e ameaçador. A primeira pedra voou para o cadafalso, batendo nas tábuas aos pés da madre Eufrazínia. O Bey, observando a cena da varanda da prefeitura, deu o sinal. O que se seguiu deveria ser o ponto final na história da comunidade da Tessália. Os soldados da guarda, obedecendo à ordem, começaram a arrancar as roupas das freiras. Brutalmente, aos puxões. O tecido rasgava, expondo a pele pálida que nunca tinha visto o sol do sul. Era um cálculo para chocar, para humilhar. Em uma cultura onde a mulher esconde até o rosto, a nudez pública é uma morte pior que a forca. É uma marca que não se lava. O Bey queria mostrar à multidão. Olhem, são apenas mulheres. Patéticas, trêmulas, nuas.
Peguem-nas. São de vocês. A multidão avançou. Milhares de olhos cravaram-se avidamente nos corpos nus. Nesse olhar havia luxúria misturada com ódio. A plebe se preparou para o massacre. Alguém já subia no cadafalso, estendendo mãos sujas para agarrar, bater, apropriar-se. O ar estava eletrizado ao limite. Parecia que em mais um segundo começaria o que na linguagem dos protocolos chamam timidamente de distúrbios em massa, mas que na verdade é o inferno na Terra. Mas então aconteceu o impossível. Em vez de se cobrirem com as mãos, gritarem, caírem de joelhos ou tentarem fugir, as 30 mulheres se endireitaram. Elas ficaram absolutamente imóveis, ombro a ombro, criando uma parede viva de carne branca. E nessa nudez, de repente, a vulgaridade desapareceu. Desapareceu a própria ideia de vergonha. A madre Eufrasínia levantou a mão. A multidão, esperando que ela começasse a se cobrir, congelou. Mas a freira não se cobriu. Ela levantou a mão para abençoar. Perdoa-lhes, Senhor. Sua voz era baixa, mas no silêncio mortal que se seguiu, foi ouvida até nas últimas fileiras. Pois não sabem o que fazem. Ela começou a recitar um salmo, calma, compassadamente, como se não estivesse diante de uma multidão furiosa de estupradores, mas no coro de seu templo. A segunda, a terceira, a 10ª se juntaram a ela. Em um instante, sobre a praça, sobre a sujeira e a luxúria, flutuou um canto harmonioso e polifônico. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O efeito foi como um raio. As mãos que se estendiam para os corpos congelaram no ar. Os sorrisos bêbados escorregaram dos rostos, substituídos por uma expressão de terror supersticioso. A multidão, pronta para a violência, de repente viu diante de si não vítimas. Ela viu ícones vivos. A nudez das freiras deixou de ser erótica ou patética. Tornou-se radiante. Tornou-se uma armadura impossível de perfurar. Um homem da multidão, o primeiro a subir no cadafalso com uma faca na mão, recuou. Ele olhou para Eufrasínia com olhos arregalados de medo, e então deixou cair a faca e desabou de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos. "Não toquem!" gritou histericamente uma mulher na multidão. "São santas! Não pequem contra a alma!" O humor da multidão girou 180 graus em um minuto. A luxúria deu lugar ao pânico. As pessoas começaram a recuar do cadafalso, esmagando-se umas às outras. Ficaram com medo de olhar para aquela pureza. Ficaram com vergonha de sua própria sujeira. A luz que emanava daquelas mulheres queimava os olhos. O bem na varanda ficou branco. Seus dedos apertaram o corrimão de tal forma que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele viu seu plano perfeito desmoronar em pó. Ele queria pisoteá-las na lama, mas em vez disso, as elevou a um pedestal. Ele queria torná-las prostitutas aos olhos do povo, mas as fez mártires. "Vestir!" Ele rugiu, percebendo que perdera aquela rodada. "Tirem-nas da vista, imediatamente!" Os soldados, eles próprios assustados com o que estava acontecendo, jogaram apressadamente as batinas rasgadas sobre as mulheres e as empurraram para longe do cadafalso. Mas isso já não parecia a escolta de prisioneiras, parecia a fuga da guarda de seus cativos. A multidão abria passagem para as freiras como as águas do Mar Vermelho. As pessoas baixavam os olhos, alguém se benzia, alguém chorava. O silêncio era tal que se podia ouvir as moscas zumbindo sobre as pilhas de lixo. Nesse silêncio, soava apenas o passo rítmico de 30 pares de pés descalços. Plap, plap, plap. Quando as portas da carruagem da prisão se fecharam, cortando-as da luz, o bey expirou. Mas não foi um suspiro de alívio. Foi o reconhecimento de uma catástrofe. Ele percebeu que cometeu um erro estratégico ao mantê-las juntas. Enquanto estão unidas, criam um campo que distorce a realidade. Sua fé coletiva funciona como uma lente que foca a luz em um raio ardente. Ele voltou para o escritório, serviu-se de um copo cheio de vinho e bebeu de um gole só, sem sentir o gosto. Na mesa estava o mapa do Império, enorme, detalhado, com milhares de cidades, portos e guarnições. Ele olhava para ele não como um comandante,
mas como um engenheiro procurando uma maneira de desmontar um mecanismo complexo em peças. Dividir para governar, sussurrou a antiga verdade. Se elas não podem ser quebradas pela força, se não podem ser desonradas, precisam ser dispersas, dissolvidas no ácido da geografia imperial. Destruir o sentimento de união. Que cada uma fique sozinha em um mundo estranho e hostil. Vamos ver como elas cantarão salmos quando não houver uma irmã ao lado para pegar a nota. O bey pegou a pena, molhou-a na tinta e puxou para si uma pilha de formulários em branco. Guias de remessa de carga viva. Já não era guerra nem ideologia, era logística. A burocracia do inferno começava seu trabalho. Ele começou a traçar as rotas. Os cantos mais sujos, mais remotos e mais desesperadores de um país enorme. Para onde a vida humana vale menos que um gole de água? Para cada uma das 30, ele escolheu um inferno pessoal. E a primeira da lista para envio era a jovem Anastasia. Destino: Argélia. Um bordel para patentes inferiores da legião estrangeira. O bey sorriu. Que ela tente manter a santidade, onde a própria palavra amor tem um preço. A mancha de tinta no mapa se espalhava como uma sombra, cobrindo os destinos futuros. O volante da máquina repressiva rangeu e começou uma nova volta, moendo biografias em estatísticas. O arranhar da pena no papel grosso no silêncio do escritório pode soar mais assustador que o som da guilhotina. Na guilhotina, há pelo menos algum drama, um final instantâneo. No arranhar da pena, há apenas a eternidade infinita e fria da burocracia. Você já parou para pensar como é o inferno? Não são caldeirões, nem demônios conforcados. É uma repartição pública. São prateleiras infinitas com pastas, onde destinos humanos são costurados em processos, numerados e selados com lacre. O bey ficou sentado à mesa a noite toda. Diante dele não estava a Bíblia nem o Alcorão, mas um livro-razão, um livro de receitas e despesas. Ele entendeu o principal. Enquanto essas 30 mulheres estiverem juntas, elas criam um campo de densidade incrível. Sua fé ressoa, fortalecendo umas às outras. É física. É impossível quebrar um feixe de varas, mas se você as tirar uma a uma, elas quebram com um estalo seco e patético. A operação dispersão não começou com chicotadas, mas com logística. O governador transformou-se em estoquista. Ele classificava a carga viva por categorias, idade e resistência potencial. Era cinismo da mais alta ordem. Ele não queria apenas matá-las. Ele queria dissolver suas personalidades no ácido da geografia imperial. Apagar os nomes, substituindo-os por números de inventário nas guias dos traficantes de escravos. Olhe para esta lista. Não é apenas um roteiro, é um mapa de sofrimentos futuros. Teodora, 35 anos, educação, conhecimento de línguas. Para Esmirna. Para o harém de um nobre envelhecido que gosta de conversas inteligentes antes de satisfazer sua luxúria. Que o luxo e a preguiça corroam sua alma como ferrugem. Eufrazínia, 50 anos, líder, ideóloga perigosa, para as minas de sal. Para a área mais pesada, onde as pessoas se consomem em 3 meses. Que o sal coma seus olhos e o trabalho forçado tire da cabeça os pensamentos sobre Deus. Ela precisa ter a espinha quebrada, literal e figurativamente. Anastasia, 19 anos, a mais jovem, pura, quase uma criança. Para a Argélia. Para um bordel portuário para soldados da legião estrangeira. Para onde o corpo humano vale menos que um copo de vinho azedo. O bey sorriu ao assinar. Essa era sua vingança pessoal pela pureza que tanto assustou a multidão na praça. Ele jogará o lírio na fossa e verá quão rápido ele murchará. Ao amanhecer, as carroças se alinharam no pátio interno do palácio. Não havia testemunhas acidentais aqui. Apenas guardas de confiança que não faziam perguntas e condutores carrancudos que não se importavam em carregar sacos de carvão ou freiras. O nevoeiro ainda cobria o calçamento quando as trouxeram. Não lhes deixaram se despedir. Não lhes deram nem um minuto para rezar.
Oficiais com listas nas mãos gritavam nomes e apontavam para diferentes carroças. Você, para a direita. Você, para a esquerda. Você, algemada e na carroça mais distante. Vocês esperavam lágrimas? Histeria? Gritos femininos de "Não me deixe, irmã". Vocês não aprenderam bem a lição das partes anteriores. Naquele pátio, reinava um silêncio que fazia os joelhos dos cavalos tremerem. As freiras entenderam o plano do inimigo instantaneamente. Elas sabiam. Estavam sendo separadas como se parte o corpo de Cristo na comunhão. Mas elas também sabiam que o Espírito não conhece distâncias. Em vez de pânico, elas fizeram algo que não cabia na cabeça da guarda. Cada uma delas, ao passar pela irmã, não chorava, mas sorria. Era um sorriso quase imperceptível, secreto, de conspiradores que conhecem um segredo inacessível aos carcereiros. Elas se tocavam com os dedos, um toque leve, fugaz, que transmitia uma carga de vontade. Aguente firme. Somos uma só. A distância não existe. Elas olhavam nos olhos umas das outras, memorizando os traços do rosto para guardar essa imagem na escuridão dos anos futuros. Era um adeus sem despedida. Um voto de lealdade que não exigia palavras. O bey observava tudo isso da janela. Ele esperava que a separação causasse o caos, mas causou apenas concentração. Por um segundo, pareceu-lhe que estava cometendo um erro, que ao espalhá-las por todo o império, ele não estava isolando o vírus, mas ao contrário, espalhando a epidemia. Ele, com as próprias mãos, estava levando faíscas para os cantos mais secos e inflamáveis do Estado. Mas o volante da burocracia já havia ganhado velocidade e não podia ser parado. As rodas rangeram. As caravanas partiram em direções diferentes. Uma para o leste, para a abafada Anatólia. Outra para o sul, para os portos onde navios esperavam para a África. A terceira, para o norte, para as montanhas frias. Nos manifestos, elas constavam como carga de destinação especial. Nenhum nome, apenas números. A burocracia do inferno funciona impecavelmente. O escrivão no porto de Jafa, ao receber a carga viva, nem levantou os olhos. Ele não se importava com que tipo de mulher de batina rasgada estava diante dele. Para ele, ela era uma linha no relatório, pela qual receberia suas 3 moedas. Assim começou a grande dispersão. O império as engoliu, mastigou e cuspiu em seus cantos mais escuros. Parecia que o experimento estava concluído. A conexão foi quebrada. Uma mulher solitária, jogada no caldeirão do vício ou do trabalho forçado, deveria enlouquecer, quebrar, transformar-se em um animal. Essa é a estatística. Essa é a experiência dos séculos. Mas a estatística não leva em conta uma variável que não pode ser medida com uma régua. A jovem Anastasia foi colocada em uma escuna comercial, indo para a Argélia. Jogaram-na no porão, onde cheirava peixe podre, excrementos de rato e desesperança. O navio balançava nas ondas do mar Mediterrâneo, levando-a cada vez mais longe de suas montanhas natais, de suas irmãs, de tudo o que conhecia e amava. Ao seu redor, na escuridão, outras escravas gemiam, choravam, amaldiçoavam o destino. Anastasia não chorava. Ela estava sentada, abraçando os joelhos contra o peito, e olhava para a escuridão. O balanço aumentava. As cavernas do navio estalavam como se o navio gemesse de dor. À frente, a esperava a Argélia. Cidade de piratas, cidade do pecado, cidade onde as leis de Deus não valem e só reinam o ouro e a luxúria. O bey tinha certeza de que estava enviando uma ovelha para os lobos. Ele não poderia saber que naquele porão sujo, entre vômito e medo, não era uma vítima que navegava para a Argélia. Para lá, navegava uma fortaleza. E a guarnição dessa fortaleza consistia em uma única pessoa pronta para lutar contra todo um exército de vícios. Enquanto no norte do império, o sal corroía a pele de Eufrazínia, no sul, na Argélia incandescente,
desenrolava-se outro drama não menos terrível. Bem-vindos ao inferno, que não cheira a enxofre, mas a pó de arroz barato, vinho azedo e suor masculino. O bairro portuário de Casbah, ruas estreitas onde o sol não toca o chão e as sombras escondem pecados pelos quais se mata em outros lugares. Aqui, na casa com lanternas vermelhas, que os locais chamavam de Último Porto, encontrava-se Anastasia, de 19 anos. O Bey tinha certeza de que era o fim. A mais jovem, a mais pura. Jogá-la aqui é o mesmo que jogar um lírio branco como a neve em um tanque de lixo. Ele calculava que o ambiente a devoraria em uma semana, que o corpo, transformado em mercadoria, mataria a alma, que ela ou se enforcaria com o cinto da meia, ou se tornaria a mais cínica das meretrizes para sobreviver. A lógica do carrasco era impecável, mas ele novamente esqueceu de inserir na equação a variável do espírito. Primeira noite. Vocês devem imaginar isso para entender a dimensão do feito dela. Não é uma cela monástica. É um quarto com paredes pegajosas de sujeira, uma cama com colchão afundado e um cheiro pesado e sufocante de luxúria que impregnou a própria madeira do chão. Atrás da porta, gargalhadas bêbadas de soldados da legião estrangeira. São pessoas sem passado, mercenários, assassinos para quem uma mulher é apenas um pedaço de carne para alívio. Entra o primeiro, um sargento enorme, cheirando a álcool e morte. A porta se fecha. O som da tranca soa como um tiro. Não descreveremos o que aconteceu naquele lençol sujo. Isso não importa. O importante é o que acontecia na cabeça do soldado. Ele esperava resistência. Ele queria quebrar, subjugar, ver medo nos olhos da vítima. Isso é parte do prazer para pessoas assim, sentir poder. Mas Anastasia não resistiu. Ela não chorou. Ela estava deitada, olhando para o teto, e seus lábios se moviam sem som. Ela orava. Não pela salvação, não pela morte do torturador. Ela orava por ele, pelo perdão do pecado dele. Imagine o horror dessa besta. Ele faz seu trabalho sujo, e a vítima embaixo dele pede a Deus para salvar a alma dele. Isso quebra todos os roteiros. Isso transforma o ato de violência em um ato de autodestruição do agressor. O sargento saiu voando do quarto em 10 minutos, abotoando as calças com mãos trêmulas. Ele estava pálido como um lençol. Ele não obteve prazer. Ele recebeu uma dose de terror gélido e sepulcral. Parecia-lhe que havia violentado um ícone. No dia seguinte, a história se repetiu. E no terceiro. Rumores começaram a se espalhar pela guarnição. Soldados são um povo supersticioso. Começaram a dizer que no último porto há um quarto onde mora uma santa. Que ao entrar nela, você corre o risco de não sair o mesmo. Que o olhar dela queima o uniforme e vê sua alma negra e podre. O fluxo de clientes para Anastasia começou a secar. Bravos guerreiros que não tinham medo de ir para um ataque de baioneta tinham medo de ir para uma garota de 19 anos. Eles falhavam. Perdiam o desejo. A ereção do mal é impotente diante da pureza absoluta. A dona do bordel, uma madame gorda com dentes de ouro, estava furiosa. Ela estava perdendo lucro. Ela tentou bater em Anastasia. Ela a deixou passar fome. Mas toda vez que entrava no quarto com o chicote, ela encontrava aquele olhar calmo e amoroso e abaixava a mão. E então começou o mais incrível: a transformação do bordel. As outras garotas, prostitutas, escravas, mulheres decaídas que há muito haviam esquecido seus nomes verdadeiros. Primeiro, odiaram a novata. Viam nela uma ameaça, invejavam sua pureza, cuspiam na comida dela, roubavam seu pente. Mas Anastasia não respondia com o mal. Certa noite, quando uma das garotas, uma berbere tuberculosa, foi espancada por um cliente, Anastasia trouxe água e começou a lavar suas feridas. Em silêncio, com cuidado, como uma mãe. Ela rasgou seu último lenço limpo para fazer ataduras. Esse foi o ponto de virada. A fortaleza de Anastasia abriu os portões.
Mas não para inimigos, e sim para aliados. Seu quarto, aquela cela suja no centro da casa de tolerância, transformou-se em confessionário. As garotas começaram a vir até ela à noite. Elas sentavam no chão ao redor de sua cama. Não falavam de trabalho. Choravam. Lembravam da infância. Anastasia apenas acariciava seus cabelos emaranhados e sussurrava palavras de consolo. No centro do inferno, surgiu uma ilha do paraíso. Paradoxo. O bordel continuava a funcionar. A música tocava, o vinho corria solto. Mas no segundo andar, no quarto número 7, o tempo parou. Lá reinava o silêncio e uma graça estranha, não deste mundo. As prostitutas começaram a protegê-la. Quando mais um cliente bêbado tentava invadir o quarto da santinha, o caminho lhe era barrado por 3 ou 4 fúrias enfurecidas, com unhas prontas para cravar na garganta. Não toque nela, sibilavam. Venha conosco, nela não toque. O bey queria que a devassidão engolisse Anastasia, mas Anastasia começou a digerir a devassidão. Ela criou um mosteiro onde isso era fisicamente impossível. Sem paredes, sem estatuto, sem bispos. Um mosteiro de solidariedade feminina e dor refundida em amor. A dona do estabelecimento estava horrorizada. Ela percebia que estava perdendo o controle sobre seu rebanho. A disciplina desmoronava. As garotas pararam de ter medo de apanhar, porque sabiam. À noite iriam para o quarto número 7, e Anastasia tiraria a dor delas. A madame quis vender a escrava rebelde para mais longe, para o sul, para o deserto, para os beduínos. Mas ela tinha medo. Medo de que se Anastasia fosse embora, a sorte abandonaria aquela casa, que o teto desabaria, que as paredes se desfariam. Anastasia sentava-se à janela, olhando para o porto sujo da Argélia. Ela estava magra. Sua pele ficara transparente pela desnutrição. Sombras se formaram sob seus olhos. Mas ela não estava quebrada. Pelo contrário, ela nunca se sentiu tão forte. Ela entendeu o plano de Deus. Ela não foi enviada para cá como castigo. Foi enviada em missão. Porque o lugar de um médico não é entre os saudáveis. O médico é necessário onde se apodrece vivo. E enquanto no norte, nos haréns luxuosos de Esmirna, sua irmã Teodora travava sua batalha contra a gaiola dourada. Aqui, na fossa fétida da Argélia, uma menina provou. A luz não se suja com a lama. A luz apenas torna a lama visível, e por isso a lama começa a ter medo de si mesma. O bey perdeu essa rodada sem nem saber. Ele pensou que a tinha enviado para o fundo, e ela transformou o fundo em alicerce de uma nova igreja. Se na Argélia a fé passava pelo teste da sujeira, em Esmirna o império preparou para ela o teste do ouro. Esqueçam os ratos e a palha podre. Aqui, na vila de um nobre envelhecido, o ar era denso e doce como melaço. Cheirava a jasmim, óleo de rosas, e aquele aroma especial e sutil de ociosidade que decompõe a vontade mais rápido que o ácido corrói o metal. Teodora foi trazida para cá não como escrava, mas como uma curiosidade, intelectual, poliglota. Uma mulher que lia Platão no original. O dono deste harém, um homem de dedos finos e olhos mortos de colecionador, não procurava apenas um corpo. Ele procurava um interlocutor que pudesse humilhar depois na cama. Ele queria possuir não apenas a carne, mas a mente. Pode parecer que ela teve mais sorte que as outras. Almofadas de seda, sorvete com gelo, banhos de leite. O que mais é preciso para a felicidade? Mas é uma armadilha, a mais terrível de todas. A dor mobiliza, o frio obriga a se mover, mas o conforto adormece. Era uma câmara de gás onde, em vez de Ziclon, injetavam ópio. Nas primeiras 2 semanas, Teodora apenas dormiu. O organismo, exausto pelo estresse da captura, absorvia avidamente a paz. E nisso estava o horror. Certa manhã, ela se pegou gostando de sentir o frescor da seda chinesa na pele. Pegou-se esperando pelo almoço, esquecendo as palavras da oração matinal, porque o cérebro, entorpecido pela saciedade, recusava-se a trabalhar.
Ela olhou no espelho de vidro veneziano e não viu uma freira. Viu uma mulher bonita e bem cuidada que lentamente se transformava em um animal doméstico, em uma gata saciada e satisfeita. Não, sussurrou ela para seu reflexo. Esta não sou eu. Ela precisava de um remédio contra o esquecimento. E o único remédio disponível naquele paraíso era a dor. Teodora roubou um grampo afiado do penteado de uma das concubinas. À noite, quando o harém mergulhou no sono, ela afastou o cobertor. Ela não queria morrer. Ela queria acordar. Ela passou a ponta com força na coxa. O corte foi raso, mas doloroso. Um fio fino de sangue escorreu pela pele branca, vermelho sobre branco, como um lembrete da realidade. A dor perfurou o cérebro, lavando a névoa da preguiça. Teodora cerrou os dentes para não gemer. Junto com a dor, voltou a clareza. Voltou a memória das irmãs espalhadas pelo mundo. Voltou Deus. A partir dessa noite, ela criou um ritual. Toda vez que o conforto começava a sugá-la como um pântano, ela infligia a si mesma uma nova ferida. Sob as roupas caras, onde o dono não vê, seu corpo se transformou em um mapa de resistência. Era seu estigma secreto, sua âncora que impedia sua personalidade de se dissolver no xarope doce da vida no harém. Mas Teodora não seria ela mesma se limitasse apenas à salvação pessoal. Ela olhou em volta. O harém era habitado por bonecas bonitas, circassianas, gregas, núbias. Mulheres preparadas desde a infância para serem brinquedos. Elas não sabiam ler. Não sabiam que o mundo é maior que os muros daquele jardim. O limite de seus sonhos era ganhar um colar novo de presente. O dono achou que tinha jogado uma mulher inteligente na companhia de tolas, para que ela definhasse de tédio. Ele não considerou uma coisa. Uma mulher inteligente na companhia de oprimidas não é uma pária. É uma faísca num paiol de pólvora. Teodora começou a falar. Primeiro em sussurros, no banho turco, quando o barulho da água abafava as vozes. Ela não pregava o evangelho. Isso seria muito perigoso e incompreensível para aquelas meninas. Ela começou com outra coisa. Começou a contar contos de fadas, sobre mulheres que governaram impérios, sobre guerreiras, sobre como funciona o mundo das estrelas e planetas. Você já viu como os olhos de uma pessoa que a vida inteira se considerou uma coisa, de repente se acendem? É uma visão terrível para um proprietário de escravos. Teodora ensinava a elas autorrespeito. Explicava que seus corpos pertenciam apenas a elas, mesmo que tivessem sido vendidas por um saco de ouro. Que lá dentro existe um quarto cuja chave não pode ser tomada à força. O harém começou a mudar. Externamente tudo permanecia igual. As mesmas danças, os mesmos sorrisos, os mesmos doces. Mas a atmosfera ficou densa. Eletricidade apareceu no ar. As garotas pararam de brigar por trapos. Começaram a se reunir em volta de Teodora, como conspiradoras. Conte mais, pedia a jovem circassiana, apertando a mão de Teodora. Conte sobre aquela que liderava exércitos. Teodora tornou-se a líder invisível delas. Ela as ensinava a ler, traçando letras com um graveto na areia do jardim e apagando-as imediatamente. Era a escola mais perigosa do império. O livro didático era a memória de Teodora e a sala de aula, a gaiola dourada. O dono sentiu que algo estava errado depois de um mês. Ele vinha até as concubinas e não as reconhecia. Em seus olhares, desapareceu a lealdade canina. Elas olhavam para ele com calma, avaliando, às vezes com uma sombra de zombaria. Cumpriam suas ordens, mas em sua submissão não havia mais alma. Ele se sentia um estranho em sua própria casa. Parecia-lhe que pelas costas, assim que ele se virava, elas trocavam olhares e riam dele. Certa vez, ele chamou Teodora. Ele era inteligente, esse colecionador. Ele adivinhou de onde soprava o vento. Você as está envenenando, disse ele, examinando-a através do monóculo. Você derrama veneno em suas cabeças vazias. Eu derramo sentido,
respondeu Teodora calmamente. Se para o senhor sentido é veneno, então qual de nós está doente, meu senhor? Ele bateu nela. Foi a primeira vez que lhe desceu a violência física. Teodora nem piscou. Ela conhecia a dor muito melhor que ele. Estava acostumada a ela. A dor era sua aliada. O senhor pode trancar as portas, disse ela, limpando o sangue do lábio cortado. Mas não pode trancar os pensamentos. Eles já acordaram, e o senhor nunca mais os fará dormir. Naquela noite, Teodora percebeu que havia vencido. A gaiola dourada deixou de ser uma prisão, tornou-se um quartel-general. E o dono, sem saber, tornou-se refém de 30 mulheres que de repente perceberam sua força. Esmirna, cidade de luxo e preguiça, levou um soco no estômago. O poder suave do império, sua capacidade de corromper e assimilar, quebrou-se contra uma única mulher que preferiu cortar a própria pele para não perder a própria alma. Mas se Teodora lutava contra o excesso de vida, longe, no leste, em um lugar onde a vida era considerada um erro da natureza, a Madre Eufrazínia entrou em combate com a própria morte. E sua arena não foi um quarto de seda, mas um inferno gelado, onde até as lágrimas viram sal antes de cair no chão. Esqueçam o cheiro de jasmim e o gosto de sorvete. Apaguem da memória o conceito de horizonte. Aqui, a 300 verstas a leste da civilização, o mundo se contrai ao tamanho de um corredor escuro e abafado. São as minas de sal. Um lugar que nos mapas do Império nem é marcado com um ponto. Chamam-no de Cova Seca. E isso não é uma metáfora. Não mandam ninguém para cá para viver. Mandam para morrer. O tempo médio de sobrevivência é de 3 meses. Depois, os pulmões viram pedra, a pele se cobre de feridas que não cicatrizam, e o coração simplesmente para de sobrecarga. Obey enviou a Madre Eufrazínia para cá, porque tinha certeza. O trabalho pesado mataria uma mulher de 50 anos em uma semana. Ele pensou que a estava enviando para a execução, apenas prolongada no tempo. Mas Obey era um péssimo químico. Ele esqueceu que o sal não apenas corrói, o sal é um conservante. Ele preserva a essência, removendo tudo o que é supérfluo, superficial, podre. Imagine esse inferno. Temperatura perto de 40 graus. O ar é tão denso e cáustico que cada respiração queima a garganta. Escuridão, quebrada apenas pela luz fraca de lamparinas a óleo que fumegam e fedem a queimado. E sal. Ele está em toda parte. Ele estala sob os pés, cai do teto, penetra nos poros, nos olhos, nas feridas. Transforma qualquer toque da roupa em tortura com lixa. Eufrazínia foi jogada no barracão com os piores. Assassinos, ladrões de caravanas, pessoas que perderam a forma humana antes mesmo de chegarem à prisão. Era um zoológico. A hierarquia aqui era construída na força do punho e na vilania da faca. Quando a guarda empurrou para a cela uma mulher idosa em trapos, a cela ficou em silêncio. Eles esperavam diversão. Esperavam que ela começasse a implorar por misericórdia ou se encolhesse em um canto. Eufrazínia não fez nenhuma coisa nem outra. Ela foi até um monte livre de palha podre, sentou-se, endireitou as costas e fez o sinal da cruz. Nesse movimento havia tanta dignidade e calma que ninguém ousou se aproximar. Os bandidos, acostumados a cortar gargantas por um pedaço de pão, sentiram um frio estranho. Não era medo da força, era o medo da sujeira diante da pureza. A rotina começou. 10 horas com a picareta. Uma carga que quebra a espinha de uma mula, mas que uma mulher deve carregar. Os capatazes faziam apostas. Quando ela cairia? 1 dia, 2, 3. Ela não caía. Suas mãos ficaram cobertas de calos sangrentos, que o sal transformava em feridas ardentes. Mas ela continuava a bater na rocha. Ritmicamente, com persistência. Batida, inspiração, batida, oração. Para ela, aquilo deixou de ser trabalho forçado. Seu cérebro inflamado, privado de estímulos externos, deu uma cambalhota incrível. Ela recodificou a realidade. A escuridão da mina tornou-se a escuridão de uma cela de ermita. O silêncio do subsolo,
Um voto de silêncio. A dor infernal nos músculos, cilícios que domam a carne. O bey queria quebrar seu espírito com sofrimento, mas Eufrasínia era uma profissional da ascese. As freiras treinam a vida toda, limitando-se em comida, sono e conforto. O que matava outros condenados, para ela tornou-se a forma mais elevada de prática espiritual. Ela aceitou aquela mina como um presente, como um lugar onde nada distrai da conversa com Deus. E foi aí que começou o mais interessante. O vírus da fé, do qual os carcereiros não suspeitavam, saiu de controle. Primeiro mudaram os sons. No barracão, onde antes à noite havia palavrões e gemidos, ficou mais silencioso. Os criminosos pararam de brigar na frente dela, como se tivessem vergonha. Certa vez, um bandido enorme de um olho só, que mantinha metade do campo com medo, aproximou-se dela. Ele tinha a mão infeccionada, esmagada por uma pedra. Ele não pediu ajuda, apenas ficou parado e ganiu como um cão espancado. Eufrasínia silenciosamente rasgou um pedaço de sua barra. Ela cuspiu na ferida, não havia água, e a enfaixou, em completo silêncio. O caolho olhou para ela, e por sua bochecha suja, coberta de pó de carvão, escorreu uma lágrima, deixando um rastro claro. A partir desse momento, ela se tornou a mãe, não por patente, mas por direito. Bem no fundo da escada social, na fossa do império, surgiu uma nova hierarquia. Eufrasínia não fazia sermões. Ela simplesmente dividia sua ração escassa com os mais fracos. Assumia a cota daqueles que não conseguiam ficar de pé. Os condenados, esses lobos em forma humana, começaram a protegê-la. Quando um capataz levantou o chicote para ela por ter demorado, diante dela cresceu uma parede de 5 figuras sombrias com picaretas nas mãos. Não toque nela, disse calmamente o caolho. O capataz abaixou o chicote. Ele entendeu que, se batesse, seria despedaçado ali mesmo, e nenhuma guarda chegaria a tempo. O poder do império naquela galeria específica acabou. Ali agora vigorava outra lei. O chefe da mina escrevia relatórios para o centro. Ele estava em pânico. Os índices de produção cresciam, mas a disciplina desmoronava. Os condenados pararam de ter medo da morte. Eles olhavam para aquela velha e viam que o corpo não é nada, que o espírito pode brilhar até na escuridão total, sob toneladas de rocha. Eufrasínia mudou fisicamente. Secou até o estado de múmia. A pele tornou-se pergaminho, quase transparente. Mas os olhos... Seus olhos queimavam na penumbra da mina com um fogo extraterreno. Ela quase não dormia. Ela orava por seus torturadores, pelo bey, por aqueles que inventaram aquele inferno. E essa oração era mais terrível que uma maldição. Ela criava ao redor dela um campo de tal tensão que as pessoas sentiam fisicamente a vibração do ar. O Império queria receber uma velha quebrada, implorando pela morte. Em vez disso, recebeu uma santa viva, que transformou o inferno em um templo. O sal não a comeu. O sal cristalizou seu espírito, tornando-o mais duro que diamante. Rumores rastejaram das minas para fora. Através de revendedores de sal, guardas de troca, fugitivos. A lenda da Santa da Cova de Sal começou a caminhar pelas estradas. As pessoas sussurravam que nas entranhas da terra há uma luz que não requer sol, que o poder do sultão não se estende àqueles que já morreram para o mundo e ressuscitaram em espírito. Na distante capital da província, o bey recebeu mais um pacote com relatórios. Ele lia as linhas secas do relatório do chefe da mina e suas mãos começavam a tremer. A prisioneira número 742 exerce uma influência corrosiva sobre o contingente. A rebelião não é explícita, mas mental. A guarda tem medo de olhar nos olhos dela. O bey jogou o papel longe. Ele sentiu como o laço que lhe apertava no pescoço daquelas mulheres começava a apertar no seu próprio. Ele a separou para matar, mas cada uma delas tornou-se uma semente da qual brotava algo enorme e incontrolável. O sistema falhava em todas as frentes. Anastasia na Argélia, Teodora em Esmirna, Eufrasínia nas minas. 3 pontos no mapa começaram a pulsar,
conectando-se por fios invisíveis em um padrão único de resistência. Chegou a hora de admitir a derrota, ou ir para o tudo ou nada. O Bey escolheu a segunda opção. Ele não podia permitir que o mito se tornasse mais forte que o poder. Ele precisava do corpo físico de Eufrazínia. Não vivo. Ele precisava de um cadáver. Destruído de forma exemplar. Despedaçado publicamente. Para provar a todos, e a si mesmo em primeiro lugar, elas são mortais. Ele agarrou a pena e começou a escrever a ordem de transferência. Urgente. Sob escolta reforçada. Entregar na capital para a solução final da questão. Ele pensou que estava levando uma vítima para o abate. Ele não sabia que estava levando para sua cidade a sua própria perdição. A noite na residência do governador não trazia mais frescor. Trazia pesadelos. Se vocês acham que o colapso do poder se parece com barricadas em chamas e multidões com forcados, estão enganados. Esse é o estágio final. O começo do fim parece diferente. Parece uma montanha de papel sobre uma mesa de mogno. Cheira a tinta derramada, café velho e suor frio e pegajoso de medo que aparece na testa de um homem que se considerava um deus. O Bey estava sentado em seu escritório, transformado em bunker. Atrás das janelas, dormia a cidade que ele ainda ontem considerava sua propriedade. Mas hoje essa cidade lhe parecia uma fera estranha, prendendo a respiração antes do salto. Diante do governador, não havia apenas relatórios. Eram boletins das frentes de uma guerra que ele mesmo desencadeou e que estava perdendo feio. Uma guerra onde o inimigo não tinha um único canhão, e ele tinha toda a força da máquina imperial. E essa máquina enguiçou. Leiam estas linhas. É a linguagem seca da burocracia, mas através dela vaza o pânico. Relatório da Argélia, número 412. O comandante da guarnição escreve com a mão trêmula, a julgar pelos borrões. Informo sobre situação de emergência no setor de lazer. O objeto número 19, conhecida como Anastasia, desorganizou completamente o funcionamento da instituição. A receita caiu 90%. O efetivo da Legião Estrangeira recusa-se a frequentar o estabelecimento, chamando-o de Casa da Tristeza. Observam-se casos de deserção em massa e ida para mosteiros entre soldados. As prostitutas organizaram um sindicato de ajuda mútua e exigem um padre. Peço permissão para a liquidação do objeto, pois sua manutenção torna-se perigosa para o moral do exército. O Bey amassou a folha. Argélia perdida. O bordel, esse mecanismo confiável de descarte de almas humanas, quebrou-se contra uma garota. Ele pega a próxima folha. Esmirna. Carta de um nobre respeitado, um aliado influente. Já não é um relatório, é um grito de socorro. Você não me mandou uma concubina, me mandou a peste. Meu harém não me obedece mais. Elas não se rebelam abertamente, não. Elas olham para mim como se eu fosse um lugar vazio. Teodora as ensina a ler e pensar. Minha esposa favorita ontem me perguntou qual o sentido do meu poder se sou escravo dos meus desejos. Você entende o que é isso? É uma revolução no quarto. Leve-a de volta, ou eu a estrangulo com minhas próprias mãos. Dane-se a lei. Esmirna perdida. O luxo não funcionou. O intelecto não foi adormecido, foi acordado. E, finalmente, o mais terrível. Relatório das Minas de Sal, lugar de onde não se volta. O diretor da prisão, um homem que em vez de nervos tem cabos de aço, escreve com o horror de um selvagem supersticioso. Os condenados recusam-se a trabalhar se a mãe não abençoar o turno. A criminalidade dentro do campo desapareceu. A extração de sal cresce, mas perdemos o controle sobre as mentes. A guarda tem medo de entrar nos barracões sem armas. Ela não é humana. Ela... Depois a palavra está riscada, mas o Bey sabe o que estava escrito lá. Santa. O Bey levantou-se e foi até o mapa do Império pendurado na parede. Um mês atrás, ele traçava com orgulho linhas de deportação nele, pensando que dividir para governar é uma fórmula universal. Agora, ele via seu erro fatal.
Ele não isolou os focos de resistência. Ele mesmo, com as próprias mãos, espalhou os esporos de um vírus mortal pelas artérias do Estado. Em vez de apagar a chama, espalhou brasas pela grama seca. A paranoia o dominou. Parecia-lhe que os servos atrás da porta sussurravam não sobre tarefas domésticas, mas sobre ele. Que a guarda olhava para ele com condenação. Que no silêncio do palácio soava o mesmo salmo que as freiras cantaram na praça. Esse som estava em sua cabeça, obsessivo, enlouquecedor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele serviu vinho, mas o copo bateu nos dentes. As mãos tremiam. Era a agonia do poder. O sistema colidiu com o que não podia digitalizar, comprar ou intimidar. A lógica burocrática, se A, então B, desfez-se em pó. Aqui agia outra lógica. Quanto mais forte você bate, mais fortes elas ficam. Elas estão rindo de mim, sussurrou o bey para o vazio do escritório. Ele entendia que politicamente já era um cadáver. O sultão não perdoa tais erros. Permitir que um punhado de mulheres vire 3 províncias de cabeça para baixo, isso é incompetência profissional. Mas agora, não era a carreira que o preocupava. Preocupava-o a vingança. Um ressentimento irracional, infantil, de que seu mundo, o mundo compreensível e cruel da força, revelou-se mais fraco que o mundo delas, do espírito invisível. Era preciso um acorde final. Era preciso cortar esse nó górdio com um golpe, antes que todo esse castelo de cartas de medo desmoronasse definitivamente. Não se pode lutar contra um mito com métodos burocráticos. O mito precisa ser morto fisicamente, publicamente, de forma suja. O bey voltou para a mesa. Seu olhar ficou duro, vítreo. Nele não havia mais a astúcia de um político. Havia o desespero de uma fera encurralada. Ele molhou a pena no tinteiro tão bruscamente que respingos voaram pelo pano, como sangue preto. Ordem número 1. Urgente. Trazer a prisioneira número 742, ex-abadesa Eufrasínia, das Minas de Sal para a capital. Garantir escolta reforçada. Proibir quaisquer contatos com a população. Amordaçar a boca. Transportar em carroça fechada. Ele decidiu ir para o tudo ou nada. Ele trará a mãe para a cidade. Ele mostrará à multidão não uma santa, mas uma velha quebrada, suja, moribunda. Ele a fará rastejar aos pés. E então o carrasco cortará sua cabeça na mesma praça onde elas cantaram. E quando a cabeça cair no cesto, o mito morrerá. As pessoas verão que milagres não existem, que o machado é sempre mais forte que a oração. Assim ele pensava. Mensageiros saíram voando pelos portões do palácio antes mesmo do amanhecer. Os cascos de seus cavalos tiravam faíscas do calçamento, e esse som ecoava pelas ruas adormecidas, anunciando o início do fim. O bey estava na janela olhando-os partir. Ele pensava que estava enviando uma ordem de execução. Na verdade, ele tinha acabado de assinar o convite para sua própria morte. Ele chamou para sua cidade uma força que já havia superado as escalas humanas. Ele queria fazer um massacre exemplar, mas o roteiro já havia sido escrito fora de sua repartição. A epidemia do espírito atingiu o pico. O portador do vírus voltava para o paciente zero, para o próprio bey. E desta vez as medidas de quarentena na forma de guardas e muros não ajudariam. O ar na cidade ficou denso, eletrizado. Até os passos se calaram. A natureza sentia. Vem aí uma tempestade que lavará não apenas a sujeira das ruas, mas a própria história deste lugar. A praça congelou. Não era aquele silêncio respeitoso que reinava aqui durante o primeiro espetáculo. Era o silêncio antes de um terremoto. O ar estava tão denso de tensão que podia ser cortado com uma faca. Pássaros não voavam sobre este lugar. Até o vento parou, como se tivesse medo de perturbar o frágil equilíbrio entre a ordem e o caos. O bey olhava para a multidão da varanda e sentia o suor frio escorrer por suas costas sob o uniforme de gala. Ele via milhares de olhos, e nesses olhos não havia medo,
Neles havia expectativa. No centro do cadafalso estava o cepo, um toco de madeira comum, preto de sangue velho. Ao lado erguia-se o carrasco, um gigante núbio mudo. Uma máquina de morte trazida especialmente da capital. Ele não tinha nome, apenas função. Músculos brilhando como ébano ao sol, rosto desprovido de emoções, como a máscara de pedra de um ídolo. Nas mãos, ele segurava um machado pesado, com tanta calma como se fosse uma pena. O bey confiava nele. O mudo não ouve sermões. O mudo não conhece piedade. O mudo apenas corta. Os portões da prisão se abriram. A multidão exalou um som único, parecido com o gemido de uma fera ferida. 2 guardas a trouxeram. Eles a seguravam pelos braços, porque ela mal movia as pernas. Mas quando a arrastaram para o cadafalso e a soltaram, ela não caiu. A madre Eufrazínia ficou de pé. Já não era um corpo humano. Era um relicário vivo. A pele, curtida pelo sal e pelos ventos, cobria o crânio. Não havia cabelos. Caíram pelas queimaduras químicas nas minas. Em vez de batina, pendiam sobre ela trapos sujos de condenada com o número 742 costurado. Mas os olhos, das órbitas fundas e encovadas, batia uma luz de tal força que o carrasco, acostumado a olhar nos olhos da morte, piscou involuntariamente. Não era o olhar de uma vítima, era o olhar de um juiz que já proferiu a sentença, mas não a ela, e sim a todo esse mundo de violência. O bey apertou o corrimão da varanda. Ele queria ver uma velha quebrada. Queria que a multidão visse uma insignificância. Mas a multidão via grandeza. O sal não a destruiu. O sal a purificou até a essência cristalina. Ela era terrível em sua santidade. "De joelhos!" gritou o oficial da escolta, batendo nela com o cabo da lança atrás dos joelhos. Eufrazínia desceu lentamente para as tábuas. Não como uma condenada, mas como alguém rezando diante do altar. Ela colocou a cabeça no cepo. Sozinha. Calmamente. Como um viajante cansado coloca a cabeça no travesseiro. O rufar dos tambores espalhou-se sobre a praça num estacato seco e alarmante. O carrasco levantou o machado. O sol brilhou na lâmina afiada. O tempo desacelerou. Ficou viscoso como resina. Você podia ouvir o coração da pessoa ao seu lado bater. Tum, tum, tum. Nesse momento, um segundo antes do golpe, Eufrazínia virou a cabeça. Ela olhou de baixo para cima, direto nos olhos do núbio. Ela não implorou por misericórdia. Ela sorriu para ele. Com lábios rachados e pretos de escorbuto, ela sorriu para seu assassino, como uma mãe sorri para uma criança travessa. Seus lábios se moveram. No silêncio morto da praça, esse sussurro soou mais alto que um tiro de canhão. Você é livre, irmão. Os olhos do núbio se arregalaram. O enorme machado congelou no zênite. Em seu cérebro, acostumado apenas aos comandos bate e para, algo estalou. A vida toda ele foi um instrumento, uma coisa, um cão na corrente. E de repente essa mulher, que deveria morrer por sua mão, o chamou de irmão. Ela lhe deu o que ninguém lhe dera, uma alma. O bey na varanda sentiu o coração falhar uma batida. "Corta!" ele gritou, estourando a voz. "Corta, animal!" O núbio baixou lentamente o machado, mas não no pescoço de Eufrazínia. Ele virou todo o corpo para o oficial que acabara de bater nela. O movimento foi suave, fluido, perfeito. O silvo do ar cortado, e a cabeça do oficial, com capacete de plumas, separou-se do corpo, rolando no ar. A multidão arfou. Um segundo de estupor absoluto. Ninguém podia acreditar nos seus olhos. O carrasco se rebelou. O instrumento se levantou contra o mestre. E então a represa rompeu. O grito, liberdade, nasceu em algum lugar nas fileiras de trás, entre escravos e estivadores do porto, e voou sobre a praça, ganhando a força de um furacão. Não foi uma rebelião, foi uma erupção. 1000 pessoas que acumularam ódio e medo por anos entenderam em um instante.
O poder é uma ilusão. Se até o carrasco passou para o lado da vítima, então o rei não existe mais. O cordão de isolamento foi esmagado em 3 segundos. Os soldados, protegidos por armaduras, não tiveram tempo nem de levantar os mosquetes. Foram simplesmente pisoteados. Uma onda viva de corpos humanos, possuída pela fúria, inundou a praça. O núbio estava sobre Eufrazínia, como um anjo negro da vingança. Seu machado voava, descrevendo círculos mortais. Ele não matava, ele ceifava. Ao redor dele, formou-se uma zona de morte, onde nenhum guarda ousava pisar. Eufrazínia estava de joelhos no meio do caos sangrento e orava. Ao redor dela voavam respingos de sangue. Gritavam os moribundos, estalavam ossos quebrados, mas nenhuma gota caiu em seus trapos. Ela era o epicentro do furacão, o ponto de paz absoluta. O bey correu. Ele correu pelos corredores de seu palácio, ouvindo as portas de carvalho serem arrombadas lá embaixo. Ele ouvia o tinir de vidros quebrados e o tropel de centenas de pés correndo pela escadaria de mármore. Seu sistema perfeitamente construído, sua burocracia, seus mapas e relatórios, tudo isso ardia no fogo da fúria primitiva que ele mesmo acendeu. Na praça, fazia-se história. Escravos arrebentavam correntes com as próprias mãos. Mulheres arranhavam os olhos dos guardas. Não era uma batalha, era uma chacina. A colheita sangrenta por anos de humilhação. O império quebrou os dentes. Tentou esmagar uma noz, mas quebrou a mandíbula. O núbio, todo coberto de sangue alheio, pegou Eufrazínia nos braços. Levemente, como uma criança. Ele a carregou através da multidão enlouquecida. E as pessoas abriam caminho. Caíam de joelhos na lama misturada com sangue e estendiam as mãos para tocar a barra de sua roupa. "Santa!" rugia a multidão. "Mãe!" Foi o fim do poder do bey, e foi o início da lenda. Naquele dia, na praça, o medo morreu. As pessoas entenderam a verdade terrível para os tiranos. Pode-se matar um homem, mas não se pode matar o espírito que escolheu a liberdade. Mesmo que o carrasco tenha nas mãos o machado mais afiado do mundo. O sol se punha, iluminando as ruínas da ordem imperial. A cidade queimava. Mas não era um incêndio de destruição, era um fogo purificador. 30 mulheres da Tessália venceram um império inteiro sem disparar um único tiro. Elas simplesmente se recusaram a trair a si mesmas. E isso foi suficiente para virar o mundo de cabeça para baixo. Quando a fumaça sobre a praça se dissipou e o sangue foi absorvido pelas pedras do calçamento, fez-se silêncio. Mas não era o silêncio que o bey buscava. Era o silêncio das ruínas, sob as quais ambições estão enterradas. A história não gosta de finais felizes ao estilo de Hollywood. Vamos ser honestos. O Império não perdoa humilhações. 3 dias depois, regimentos regulares da capital entraram na cidade. 20.000 baionetas, artilharia. Eles esmagaram a revolta com a crueldade mecânica inerente a uma máquina que não tem alma, mas apenas instruções para restaurar a ordem constitucional. As ruas foram lavadas. As forcas voltaram a funcionar. Parecia que a ordem fora restaurada. A repartição voltou a escrever relatórios. Os mercados abriram. O medo voltou às casas dos cidadãos comuns. Mas foi uma vitória de pirro. O alicerce sobre o qual se sustentava o poder do governador transformou-se em areia. O destino do próprio bey foi decidido não no campo de batalha, mas em um escritório tranquilo em Istambul, cheirando a café e intrigas. Não lhe perdoaram a crueldade. A crueldade o império incentiva. Não lhe perdoaram a fraqueza. Não lhe perdoaram ter permitido que 30 mulheres fizessem dele uma piada. Você já viu como o sistema devora seus servos mais leais? É um espetáculo cheio de ironia fria. O bey foi preso por seus próprios guardas, os mesmos a quem ele pagava o soldo. Não bateram nele. Levaram-no para a capital com conforto, em uma cabine de primeira classe. Mas ele sabia que aquele navio ia para um caminho sem volta. O julgamento foi curto. A formulação da sentença soou seca. Incompetência criminosa e perda de controle sobre o território confiado.
Ele não foi executado na praça, como queria executar Eufrasínia. O Império não gosta de barulho em torno de seus fracassos. Apenas um homem de manto preto entrou em sua cela, sem palavras. Nas mãos, ele tinha um cordão de seda. Nos últimos segundos de vida, quando a seda apertava a garganta, o bey não pensava no sultão, no ouro ou no poder. Ele as via. 30 figuras de preto. Elas estavam diante de seus olhos como juízes mudos. Ele entendeu que não perdeu para a revolta. Ele perdeu para a física do espírito. Ele tentou apertar a água no punho, mas ela escorreu pelos dedos, deixando apenas um rastro úmido. Seu coração parou com a consciência da derrota total e esmagadora. O carrasco tornou-se vítima do próprio cepo. E quanto às freiras? O que aconteceu com Eufrasínia, Anastasia, Teodora? Seus corpos desapareceram. O Império tentou apagar todos os vestígios materiais de sua existência. Nenhuma cova, nenhum monumento. Seus nomes foram apagados dos livros da Igreja, e o próprio mosteiro na Tessália foi arrasado, cobrindo as ruínas com sal para que nada crescesse lá. O poder achou que assim mataria a memória. Tolos. Eles não entenderam que o vazio é o melhor monumento. As sobreviventes, e muitas sobreviveram naquele caos sangrento, foram para a clandestinidade. Elas não construíram novas paredes. Aprenderam a lição. Paredes podem ser destruídas por canhões. A verdadeira fortaleza são as pessoas. Elas se dissolveram entre o povo. Anastásia desapareceu nas areias da África. E dizem que até hoje, nas tribos beduínas, correm lendas sobre uma curandeira que curava com o olhar. Teodora dissolveu-se nos portos de Esmirna, criando uma rede secreta de escolas para meninas, onde ensinavam não submissão, mas liberdade. Passaram-se anos, décadas, um século. Olhe para o mapa hoje. Onde está esse império? Ele se foi. Desintegrou-se. Apodreceu por dentro. Virou capítulos de livros de história. Suas fronteiras foram apagadas. Seus palácios viraram museus para turistas. Seus decretos terríveis, papel velho nos arquivos. A grande máquina que acreditava na força das correntes e do medo desfez-se em pó. E a história sobre as 30 mulheres? Ela está viva. Ela sobreviveu a sultões, secretários-gerais, presidentes e ditadores. Foi transmitida em sussurros de mãe para filha, de prisioneiro para prisioneiro. Tornou-se uma canção cantada nas montanhas, quando parece que não há esperança. Tornou-se uma bandeira invisível para aqueles a quem tentam quebrar. Você pode ir hoje à Tessália. Suba aquela colina onde ficava o mosteiro. Não há paredes lá. Apenas o vento passeia entre oliveiras selvagens e pedaços de pedra branca. Mas se você fechar os olhos e escutar, não ouvirá silêncio. Ouvirá um zumbido. Não é o vento. É o eco de uma oração que se revelou mais forte que o granito. A força quebra ossos, mas quebra os dentes em um sussurro. Esse experimento social, concebido como um ato de intimidação, provou o contrário. Provou que dentro do ser humano existe um ponto de apoio que é impossível destruir de fora. Você pode tirar de uma pessoa a comida, a roupa, a liberdade, até a vida. Mas não pode forçá-la a atrair o que ela ama, se ela mesma não quiser. O Bey queria mostrar que o ser humano é apenas biologia reagindo à dor. As freiras provaram que o ser humano é espírito, usando a dor como combustível para a ascensão. E agora eu quero perguntar a você, pessoalmente a você, que ouve esta crônica sentada em uma poltrona confortável, na segurança do século XXI. Você sente esse frio na pele? Não é do ar-condicionado. É o toque da eternidade. Imagine por um segundo que amanhã seu mundo habitual desmorone. Que tirem seu status, sua conta no banco, sua casa, seu nome. Que coloquem você, como a elas, diante de uma escolha. Trair a si mesmo por um pedaço de pão ou permanecer você mesmo e ir para o cepo. Você tem uma fortaleza assim por dentro? Você tem aquilo que não pode ser tirado? Porque a história das freiras da Tessália não é uma lenda sobre o passado. É um aviso para o futuro. Impérios vêm e vão. Tiranos nascem e morrem. As tecnologias mudam.
de cimitarras ao controle digital. Mas a essência do conflito permanece inalterada. É a eterna batalha entre aqueles que querem possuir o mundo e aqueles que possuem a própria alma. E enquanto você ouve minha voz, enquanto você lembra os nomes delas, essa batalha continua. Agora mesmo, dentro de você. Você ouve? O vento nas ruínas aumenta, e em seu uivo ouve-se claramente uma risada. A risada baixa, luminosa e vitoriosa de Eufrazínia, que nos olha da eternidade e pergunta: E você é livre, irmão?